A explosão no bairro do Jaguaré, em São Paulo, reacendeu um debate que o governo Tarcísio de Freitas tenta evitar. Qual o preço da privatização dos serviços essenciais? A tragédia aconteceu numa obra da Sabesp. Segundo a própria empresa, uma rede de gás foi atingida, provocando a explosão. O resultado foi devastador. Um morador morreu, 3 pessoas ficaram feridas e mais de 40 casas foram parcialmente destruídas ou interditadas. Quem vive na região diz que o forte cheiro de gás já era sentido horas antes da explosão. 194 famílias foram cadastradas para receber uma ajuda de custos, enquanto as empresas finalizam o levantamento de todos os prejuízos. O valor dessa primeira ajuda era de só R$ 2.000 e depois subiu para 5 mil. Em nota conjunta, Sabesp e Comgás dizem que os impactados estão sendo levados para hotéis e recebem assistência médica e psicológica. Mas a pergunta agora é: houve falha na prevenção? Houve negligência? Além disso, o modelo de gestão privatizada do Tarcísio prioriza a segurança ou os resultados financeiros? Ministério Público e Defensoria foram acionados, colocando mais pressão sobre o governo de São Paulo. Porque na hora de anunciar as privatizações, o Tarcísio quase arrebenta o martelo e comemora. Agora, deve lidar com a pressão pelo acidente no Jaguaré, com as reclamações dos consumidores com aumento na conta de água e pelo racionamento que atinge vários bairros na maior cidade do país. Quinta-feira, 14 de maio de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, estou começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. E de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Para a nossa conversa de hoje, o meu convidado é o Amaury Polak, que é coordenador do Conselho de Orientação do ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Amaury, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Gabi, é um prazer enorme falar aqui com você e também com toda a comunidade do ICL. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Aliás, você teve uma conversa muito importante no momento do acordo, né, da venda da Sabesp. Na sua última entrevista aqui no Em Detalhes, nesse programa, você classificou esse processo de privatização como um dos mais bizarros do mundo. Isso me marcou muito. Hoje a gente tem a empresa sob o controle da Equatorial e diversos acidentes confirmados de grande impacto, né? No Jaguaré, Mauá, Osasco, Mairiporã foram os que eu consegui encontrar que tiveram notícia na imprensa, com mortes, transtornos em moradias também, no cotidiano das pessoas. Tem um custo humano, obviamente, que é incalculável, né, Amaury? Mas como é que você avalia os impactos dessa privatização nesses quase 2 anos? Bem, Gabi, essa privatização que lá atrás, né, em julho de 2024, né, qualifiquei como bizarra, hoje ela está se tornando uma máquina mortífera. Infelizmente. Trabalhei durante mais de 30 anos na Sabesp, né, e esse tipo de ocorrências, né, que estão vitimando pessoas, cidadãos, né, pessoas comuns, né, era absolutamente inexistente. Não havia esse tipo de ocorrência nos últimos 30, 40 anos da empresa. A Sabesp é uma empresa que tem que levar saúde, tem que levar qualidade de vida para as pessoas e não levar um risco de vida para as pessoas, que é o que está acontecendo agora. Você citou alguns casos que são emblemáticos, né? Em setembro do ano passado, uma senhora de 79 anos, sentada no sofá da sala de sua casa, em Mauá, recebeu o impacto de uma tubulação de quase 1 tonelada de peso, tá? Que escorregou morro abaixo e veio adentro da sua casa. Algo que
se qualifica como algo absolutamente inédito, talvez no saneamento mundial. Em fevereiro, em março, aliás, um reservatório em Mariporã de 2 milhões de litros, ainda em fase de testes, ou seja, estava sendo enchido de água para se verificar se havia algum vazamento, colapsou totalmente, veio abaixo. E agora, né, esse caso aí da explosão numa rede de gás causada por uma obra da Sabesp muito mal feita. Tudo isso é devido que a empresa, a partir de julho de 2024, quando foi privatizada e ficou sob o comando da Equatorial, ela priorizou a redução de custos. E essa redução de custos atingiu violentamente o quadro de pessoal. O quadro de pessoal da Sabesp era algo que era um capital inestimável, que é intangível, porque essas pessoas haviam acumulado conhecimento durante décadas. Havia procedimentos, havia treinamentos, havia uma série de cuidados para se fazer qualquer intervenção pública. E agora, né, a empresa Equatorial, visando a maximização de lucro no mais curto prazo possível, demitiu quase 50% da força de trabalho. E nesses 50%, justamente são as pessoas que detinham maior conhecimento. Claro, estão há tempo na empresa, ganhavam maiores salários. Praticamente uma repetição do que a Enel fez em São Paulo. A Enel também assumiu para ter lucro rápido, dispensou também metade da sua força de trabalho e o fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, entrou em caos por conta dessa prioridade. Agora, a Sabesp está seguindo o mesmo caminho da Enel. Nós acreditávamos, né, quando houve a privatização, que isso iria acontecer, mas um prazo um pouco mais longo, talvez 4, 5 anos. Eles conseguiram, em pouco mais de 1 ano e meio, conseguiram destruir a empresa e chegar a esse padrão Enel de prestação de serviços. Amaury, você citou um dado muito importante, que é esse da perda de 50% do quadro de funcionário, né, desde o início das privatizações. Um dado também que eu vi esse levantamento pelo Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, a gente tinha informação antes de 12.500 funcionários e esse número caindo para menos de 8.000 profissionais. Quanto que dá para dizer que isso se traduz nesse aumento de reclamações dos usuários e na demora também em reparos, muitas vezes reparos simples? É isso que a gente tem visto, principalmente por parte da população, né? Sim, isso é o reflexo. Todo esse desmonte da empresa causa a deterioração na qualidade da prestação de serviço. Problemas de manutenção, demora no atendimento, desprezo até no atendimento da população. Né? Na verdade é o seguinte, a Sabesp no final de 2022, em dezembro de 2022, tinha 12.299 funcionários. Isso são dados de relatório anual da empresa, publicado em março de 2023. E com os planos de demissão voluntária que aconteceram, alguns foram poucos meses antes da privatização, justamente preparando o terreno, né, isso foi uma determinação do governo estadual, preparar o terreno para limpar um pouco a empresa, né, do quadro de funcionários. Somando um plano de demissão voluntária que aconteceu entre 2023 e 2024, mais um outro em 2025, mais um outro que também foi dirigido para as áreas de jurídico, área de almoxarifado, compras, etc., suprimentos, e o outro que aconteceu agora, no final do ano passado, nesse, saíram 5.782 pessoas. Ou seja, daquele quadro de 12.300 em números redondos, saíram perto de 6.000.
a redução é 47%, da ordem de 47%. Então, o que a gente tem hoje é essa evidente deterioração. Bom, antes você ligava para a Sabesp e dizia que tinha algum vazamento na sua rua e, digamos, horas depois, no máximo do dia seguinte, havia uma equipe ali para fazer o conserto. Hoje isso demora dias, tá? E por quê? Porque não existem mais equipes de campo próprias por parte da empresa. Existiam serviços terceirizados antes da privatização? Sim, uma parte dos serviços, aqueles de menor complexidade, sabe, Gabi? A coisa assim mais simples de fazer um conserto, eram feitos por empresas terceirizadas. Só que essas empresas terceirizadas tinham uma fiscalização por parte de alguém da Sabesp, ou um técnico graduado, ou um engenheiro, acompanhava a realização desses serviços e garantia que a qualidade do serviço fosse num nível mais elevado. Agora, isso acabou, não existe mais fiscalização. Pior, essas empresas, né, para ganharem o máximo nas empresas terceirizadas, não existe nenhum controle no material e na forma como ele realiza o serviço. Pode consertar um vazamento, né, uma tubulação, usando um material de qualidade inferior. É óbvio que o conserto, né, esse conserto, né, resiste durante um tempo, alguns meses, um ano e tal. Mas daqui a um tempo, pouco tempo, vai estourar novamente um vazamento. Por quê? Porque você usou um material ruim, de segunda qualidade. Eu tinha colocado na conta para te perguntar também justamente algo relacionado a lucro, né? Enquanto o serviço está piorando, a gente trouxe o cenário aqui, teve um lucro líquido da Sabesp numa alta de 32% entre janeiro e março deste ano, 2026, em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 1,5 bilhão de reais. E eu quero lembrar de algo aqui, antes da privatização, a Sabesp distribuía 25% do lucro. E o plano atual prevê que a partir de 2030 ela possa distribuir até 100% do lucro líquido. Então, como é que isso entra na conta de reinvestimento, né, nas áreas, atendimento à população, enfim, por aí vai? Essa distribuição de lucro, né, ou seja, a política de distribuição de dividendos da Sabesp, até o momento da privatização, até 23 de julho de 2024, era de 25%, máximo para distribuição aos acionistas. Ou seja, de cada R$ 4 de lucro, ela distribuía R$ 1. Os outros R$ 3 eram investidos em áreas que não têm retorno financeiro. Por exemplo, um município do interior com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, fazer todo o sistema de esgoto, né? Tratamento de esgoto de primeiro mundo e deixar a cidade absolutamente saneada, não tem nenhum retorno financeiro. Então esses R$ 3 a mais, né, R$ 3 do lucro, eram investidos nessa aplicação de investimentos em cidades, em locais que não havia retorno financeiro. Tá? Se você tem uma política de distribuição de dividendos cada vez mais ampliada, e note bem, para 2026, 2027, a permissão de distribuição de lucros e dividendos é da ordem de 50%. Depois 70% em 28 e 29 e até 100% a partir de 2030 para frente. Então, isso tem um efeito drástico. Tá? Para você ter uma ideia, né, antes da privatização, a participação, né, um indicador financeiro básico, né, o lucro líquido da empresa, dividido pela receita da venda de água e esgoto, era da ordem de 18%. Hoje, nos dados que foram publicados no balanço anual de 2025, hoje isso saltou para 34%, mais do dobro. Ou seja, o lucro hoje é muito absurdo em função da receita, né? Você está com 34% de lucro em cima da receita. Isso significa claramente um serviço deteriorado, é um indicador
muito claro, né, em empresas que estão caminhando para uma deterioração forte na prestação de serviços, esse percentual do lucro sobre a receita, da venda desses serviços. Você perceba, Gabi, a quantidade de reclamações que houve no PROCON de São Paulo. Bem, quem recorre ao PROCON é porque está desesperado, já Sim. não teve nada que solucionou para atender seu problema. É uma conta elevada que não teve solução, falta d'água, enfim, são situações extremas que levam uma pessoa a chegar até o PROCON. A Sabesp, antes da privatização, tinha 1.621 reclamações no PROCON em 2023. E o índice de atendimento dessas reclamações era elevadíssimo. A Sabesp, aliás, quando a gente trabalhava lá na Sabesp, era algo assim, Gabi. Reclamação no PROCON tem prioridade absoluta. Nós temos que buscar respondê-la em 4, 5 dias no máximo, tá? E atender a demanda do cliente, a demanda do usuário. Então, o que era 1.600, da ordem de 1.600 antes da privatização, saltou agora para o ano passado para 6.879 reclamações. Quase 4 vezes aumentou a reclamação do PROCON. Superou até a Enel. A Enel ficou na base de 5.500, algo desse tipo. Bateu e muito, de longe, né, corpos e corpos de distância aí da Enel. E isso é uma claríssima demonstração. Na agência reguladora, o indicador de reclamações também subiu da ordem de 70%. E quem vai para uma agência reguladora reclamar também não é o público comum, né? Não é o público da periferia. Hoje, o público da periferia está sendo submetido a uma perversa falta d'água temática, tá? E que penaliza muito fortemente, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, porque a maior parte da periferia, né, as famílias são comandadas por mulheres e o recorte de raça é predominantemente negro, tá? Então, penaliza muito essas mulheres, porque já sofrem uma situação de dupla jornada, tá? E nessa dupla jornada, para dar cuidado aos seus filhos, para fazer alimentos, né, para cozinhar, para cuidar da limpeza da casa, lavagem de roupa, etc. Sempre essas tarefas acabam sendo, né, e isso é muito perverso também, essa dupla jornada que a mulher é submetida. Isso acaba tendo restrição fortíssima, porque ela vai utilizar água e não existe água disponível na hora que ela está em casa. Então isso obriga muita gente a acordar 4 horas da manhã, acordar muito cedo, 3 horas antes de sair para trabalhar, para poder dar conta dessas tarefas domésticas. É muito importante trazer... Então, é perverso. É muito importante trazer esse cenário. Eu ia justamente perguntar como é que estão as pessoas em situação de vulnerabilidade nesse cenário, mas antes eu também queria... O Ondas participou ativamente de questionamentos sobre a inconstitucionalidade dessa venda, né? Citando que a Constituição paulista exige o controle estatal do saneamento. E, recentemente, o STF rejeitou por unanimidade as ações que pediam a suspensão da desestatização da companhia. E aí agora a gente tem esse cenário, né, de explosões, de mortes, de racionamento, como o senhor citou agora, preços altos. É possível entrar com alguma medida judicial, Amaury? O que a sociedade também civil organizada pode fazer para retomar, de certa forma, o controle sobre a água, sobre o saneamento de São Paulo? Se existe algum caminho para revisar esse contrato? Existe. Eu acho que a pressão da opinião pública é fundamental, né? Você citou aí que o Poder Judiciário, e aí eu incluo também, né, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado, eu diria assim, não atuaram cumprindo as suas funções, as suas atribuições. Tá? Tribunal de Contas do Estado, nós fizemos representação mostrando o preço
viu que a Sabesp foi vendida, né? Ela foi vendida a um preço de R$ 67,00 por ação, quando, no mesmo dia, essa ação estava cotada a R$ 87,00 na Bolsa de Valores. E nós fizemos, em conjunto com os sindicatos, nós fizemos um estudo de avaliação econômica e financeira da empresa, o valuation, e que apontava o valor real de venda de ações da Sabesp de R$ 88,00. Ou seja, muito próximo do que estava na Bolsa de Valores no dia da venda. Nós apresentamos para o Tribunal de Contas do Estado toda essa documentação antes que a privatização tivesse sido concluída, e o Tribunal de Contas simplesmente ignorou a nossa representação. Isso e uma centena de outras ações que deram entrada na Justiça Comum do Estado de São Paulo e que não prosperaram, criticando diversos aspectos dessa privatização, conflitos de interesses e tudo mais. Eu creio que agora é possível sim alterar esse estado de coisas. Em primeiro lugar, é preciso sim uma conscientização da população. Não é mais possível que nós tenhamos aqui a sede como um negócio. É isso que está acontecendo. Então, e a sede como negócio autorizada pela agência reguladora do Estado. A agência reguladora do Estado, inclusive, sofreu uma forte intervenção por parte da atual gestão estadual, que desfigurou, digamos, essa agência. Hoje ela tem um quadro de, por exemplo, de funcionários de carreira cerca de 60% abaixo do que deveria ter. Ela perdeu o poder de fiscalizar, ela perdeu o poder de controlar a empresa. Hoje a empresa, no contrato está assim. Há uma figura, né, de uma empresa de consultoria contratada pela Sabesp, que faz o papel de agente verificador, ou seja, verifica se os serviços foram executados, se o investimento foi realizado. E esse agente verificador apresenta um relatório para a agência de regulação, a Arcesp. Ora, uma empresa contratada pela Sabesp, paga com recurso de tarifa nosso, tá? Verifica o quê? E entrega para uma agência reguladora que, digamos, não tem pernas para fazer essa verificação. Olha, não existe negócio melhor para a iniciativa privada. Então, precisamos, diria assim, fazer uma reformulação completa na agência reguladora. Eliminar esse viés, né, digamos, de carimbadora, né, do que a Sabesp faz. Segundo, é preciso acabar com essa falta d'água institucionalizada, inclusive por meio de uma deliberação da agência reguladora. A agência reguladora tem que cancelar essa deliberação e exigir que a Sabesp mantenha água na porta da casa de todo mundo, em pressão suficiente, 24 horas por dia. É inadmissível o que é feito hoje, de fazer uma falta d'água durante mais de 10 horas por dia para a maior parte da população sofrida das periferias. Sem dúvida. Eu até, Amaury, queria, procurando aqui dados sobre o atendimento a populações vulneráveis diante de nova política de preços e também em relação à mudança, né, de prestação de serviço desde a privatização, eu me deparei com uma matéria do Metrópolis, por exemplo, que é um grande veículo de comunicação, dizendo que São Paulo ampliou o acesso ao saneamento com menores tarifas do país. E aí eu abri a matéria, um conteúdo publicitário, só que com uma estética toda de jornalismo, então sem contexto, obviamente, sem falar dos acidentes, das mortes, das denúncias de péssimos serviços da empresa privatizada, né? O Tarcísio de Freitas, ele mesmo, governador, já admitiu que o volume de obras da empresa hoje tira o sono, tô dizendo entre aspas o que ele disse, tá? Por causa de riscos à segurança
como a gente viu agora nessa tragédia que aconteceu no Jaguaré, né? Aliás, tragédia eu acho que talvez não seja exatamente a palavra, porque tragédia a gente não prevê que pode acontecer, né? Mas, quer dizer, ali tem um conteúdo que eles chamam de um conteúdo especial, discreto, né? Eu me pergunto quanto que as pessoas conseguem identificar que é um conteúdo publicitário e não jornalístico. Como é que você vê isso? Quais são os riscos? A gente tem pouquíssimo tempo, então vou ter que te pedir a gentileza de ser breve, mas eu não queria deixar de falar sobre a responsabilidade da imprensa também em situações como essa. É algo inadmissível, né, que um veículo de comunicação se preste a esse papel, né, de simplesmente veicular uma informação sem qualquer conteúdo crítico essa informação. Ou seja, funcionar como um veículo de press releases, né, oficiais do governo do Estado. O que a gente tem, de fato, é que se tira o sono do governador, porque tem uma quantidade de obras significativa, isso pode causar outros acidentes. Imagine para quem tem essa obra na porta de sua casa, na porta de seu comércio. É de tirar o sono, sim, porque jamais a Sabesp procedeu dessa forma. Nunca, não existia. Muita gente via a Sabesp chegando na sua porta como uma bênção, como um grande benefício, porque trazia uma água de boa qualidade, podia fazer a coleta de esgoto, tirar esse esgoto que está na porta de sua moradia. A Sabesp era vista como uma empresa amada, né, pela população de São Paulo. E hoje é isso, é uma empresa que a gente tem repulsa, né, que é capaz de entregar água com cheiro horroroso, com gosto horroroso nas cidades de Hortolândia, de Montemor, de Itatiba. Por que isso, né? Não é preciso, né? Isso somente por conta de redução de despesa, para não usar um produto químico que é mais caro, para fazer essa remoção de gosto e odor desagradável da água. Ora, e a empresa hoje está nessa situação, ela tem que ela vai tirar o sono de muitos paulistas. O que a Sabesp fez agora, no caso do Jaguaré, né, a explosão aí de uma rede da Comgás, isso não é tragédia, isso é algo que algo anunciado, da mesma forma como foi o rompimento da barragem do Fundão em Brumadinho pela Vale. Era uma tragédia anunciada e que ninguém, né, foi alertado a respeito dessa tragédia. Morreram quase 300 pessoas lá em Brumadinho. Aqui já foram algumas pessoas mortas nesses acidentes. Será que a Sabesp está se transformando numa máquina mortífera, ao invés de ser uma empresa que traz saúde e traz benefícios para a vida das pessoas? É isso que é lamentável, né? A gente tem muito constrangimento de ver uma empresa construída ao longo de 5 décadas, com muito esforço para chegar num padrão de qualidade e de reconhecimento por parte da população, e esse nome ser jogado fora. Eu até acho o seguinte: devia haver um projeto de lei para impedir que o nome Sabesp seja usado pela Equatorial. A Equatorial que usa outro nome, mas Sabesp não. Vamos preservar esse nome que já foi de grande valia para a população paulista e hoje está se tornando uma máquina mortífera. Sem dúvida, Amaury. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes, mais uma vez trazendo todo o seu conhecimento, compartilhando com a gente, com a nossa audiência. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e um grande abraço a você, Gabi, e a toda a comunidade de CL. Grande abraço. Convidar você que me acompanha aqui no Em Detalhes também para participar da nossa estreia, documentário original do ICL que está chegando sobre o Bandidos de Farda, para você que acompanhou a série de reportagens capitaneada pela Juliana Dalpiva, pelos nossos repórteres do ICL. Neste domingo teremos a estreia, 17 de maio, 8 horas da noite. Também, além disso, você vai acompanhar um debate com a Juliana e o Eduardo Moreira falando sobre essas revelações, né, sobre esse material, os arquivos do coronel Ciro Etchegóin, um dos grandes criminosos da ditadura, e que até agora a gente desconhecia diversas informações importantes para a nossa história. Então vem com a gente, vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail que você vai ser avisado que a nossa sessão está começando e de graça. Vai valer muito a pena.
Continuamos na nossa programação, tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. De todas as pessoas que foram levadas para aquela casa em Petrópolis, só uma delas retornou. E ela descreveu um homem frio de codinome Doutor Bruno. Levou mais de 50 anos para nós descobrirmos quem ele era. Até agora. Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio investigaram cada detalhe absurdo desse caso. E no dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia o documentário original ICL Bandidos de Farda, com uma investigação exclusiva das 3.000 páginas secretas sobre Ciro Etchegoyen.